Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui uma revisão para o concurso do TRF da primeira região, que vai ser agora no final de novembro, no final desse mês. Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver o regimento interno do TRF da primeira região. Nós vamos começar aqui vendo as primeiras disposições. Notem que o edital cobra apenas alguns dispositivos. O edital indica quais dispositivos vão cair. Então, não é necessário ler o regimento interno inteiro, até porque ele é muito grande. Se você já deu uma folhada, você sabe que tem muitos artigos, tem muitos incisos, muita coisa para decorar. Então, a banca facilitou dessa vez e apontou aqui, como vocês podem ver, ela já indica aqui artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 4º, alíneas A, B e C. Então, isso facilita bastante na hora do estudo. Vocês vão perceber também que os slides aqui, conforme for passando, eles vão estar bem picados, né? Então, vai começar falando sobre a competência de uma seção, depois vai para a competência da corte especial, depois para a competência do presidente do tribunal. Por quê? Porque o edital está cobrando os artigos especificamente, então não faz sentido eu ficar aqui falando de todas as atribuições do presidente, todas as atribuições das seções e assim por diante. Começando, primeiramente, se você entrar hoje no site do TRF da primeira região, você vai ver isso aqui, tá? A composição dos órgãos julgadores. Como é que aparece lá no site? Aparece plenário, a corte especial, conselho de administração. Conselho de administração nem é mencionado aqui nos dispositivos que estão no edital, né? E primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão e as respectivas turmas. Então a gente pode ver aí que cada sessão compreende 2 turmas, tá? Bom, começando, o edital começa falando sobre a competência da segunda sessão. E das outras sessões, né? As outras 4 sessões, precisa saber alguma coisa? Não. O edital cobra só da segunda sessão essas competências que estão aqui. O julgamento de autoridades submetidas pela natureza da infração ao foro do tribunal por prerrogativa de função nos crimes comuns e nos de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, aqui nós temos, por exemplo, um crime cometido por um prefeito municipal, né, que esteja aí na área da jurisdição do TRF da primeira região, crime federal cometido por prefeito, julgado pelo TRF, né, porque os prefeitos têm o foro aí, a prerrogativa de foro por função no tribunal. Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, né? Também é importante frisar isso aí. Vamos supor que seja um crime federal, mas que seja conexo a um crime eleitoral. Nesse caso, a competência é do TRE, está lá na legislação eleitoral, né? no Código Eleitoral, a competência do TRE para julgar crimes eleitorais ou crimes comuns conexos a crimes eleitorais. Bom, revisões criminais dos julgados de primeiro grau, bem como dos julgados da própria sessão ou das respectivas turmas. Então, a segunda sessão do TRF vai julgar as revisões criminais dos julgados de primeiro grau e, além disso, os julgados da própria sessão, tá? Ainda que seja de competência originária, ou das respectivas turmas. Tá? Como as turmas estão dentro da sessão, né? As turmas são umas subdivisões dentro da sessão, então a sessão também fica responsável pelo julgamento das revisões criminais oriundas das turmas. Além disso, embargos infringentes e de nulidade em matéria penal. Então, está lá a indicação até do artigo 609 do Código de Processo Penal. Agora, o que é importante notar? Porque o próximo dispositivo que a banca elencou aí, ele vai alterar um pouco a leitura desse nosso dispositivo sobre a competência da segunda sessão. Por quê? Porque você vai ter que considerar essa competência da segunda sessão ressalvada a competência da Corte Especial. Tá? A segunda sessão não pode invadir a competência da Corte Especial. Então, nós temos aqui essas exceções. Tá? Compete à Corte Especial processar e julgar. Nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os juízes federais, incluídos os da Justiça Militar e os da Justiça do Trabalho, e os membros do Ministério Público Federal, estes e aqueles em exercício na área de jurisdição do tribunal,
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, mais uma vez, e as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. Bom, então a gente tem que ler aquele artigo 8º em conjunto com o artigo 10. Pelo seguinte motivo. Vocês estão reparando aqui que também compete à Corte Especial processar e julgar crimes. Só que aqui os crimes são de juízes federais ou de membros do Ministério Público Federal. Né? Lá na Constituição a gente vai ver depois que, ou melhor, até em direito constitucional, né? Quando vocês forem ler a Constituição, vocês vão ver que lá consta o termo Ministério Público da União, que é inclusive mais abrangente que o Ministério Público Federal. No regimento está Ministério Público Federal, tá? Então vamos adotar Ministério Público Federal aqui. Bom, o que acontece? Lá no artigo 8º, na competência da segunda seção, ele diz: compete à segunda seção o julgamento de autoridades submetidas pela natureza da infração a foro do tribunal por prerrogativa de função, os crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Em tese, isso aqui englobaria juízes federais e membros do Ministério Público Federal. Porém, o artigo 10 já faz essa ressalva. Isso é competência da Corte Especial. Então, sempre que falar aí de crime cometido por juiz federal, e aí equiparados aos juízes federais, né, os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, e também os membros do Ministério Público Federal, então é competência da Corte Especial. E novamente se faz a ressalva da Justiça Eleitoral, né? Então aqui você não vai incluir juízes eleitorais. Tá? O julgamento de crimes dos juízes eleitorais tem outro regime jurídico, outro esquema. Além disso, revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados. Bom, então a sessão, né, a segunda sessão tem competência para julgar as revisões criminais dos seus próprios julgados, e a Corte Especial tem competência para as revisões criminais dos seus próprios julgados, cada um com os seus. Além disso, no edital aí nós temos 4 dispositivos, né, 4 incisos desse artigo 10 da competência da Corte Especial, que são cobrados, e são esses 4 aí que estão na tela. Compete à Corte Especial processar e julgar os mandados de segurança e habeas data contra ato do tribunal, conflitos de competência entre turmas e sessões do tribunal, conflitos de atribuições entre a autoridade judiciária e a autoridade administrativa do tribunal, a assunção de competência proposta por sessão do tribunal quando houver divergência entre sessões. Bom, pessoal, por essa rápida leitura dá para ter uma ideia já da estrutura, né? A Corte Especial diz o próprio nome, é especial, ela está aí para dirimir os conflitos entre as sessões e entre as turmas, né? Então, se a sessão vai tratar ali das turmas, que as turmas estão incluídas na sessão, a Corte Especial é quem vai resolver questões entre as próprias sessões, ou entre as sessões e as turmas. Além disso, né, mandado de segurança e habeas data contrato do tribunal, precisa saber bem, porque as bancas costumam cobrar bastante sobre mandado de segurança. E os conflitos de atribuições entre a autoridade judiciária e a autoridade administrativa no tribunal, também competência da Corte Especial. E a assunção de competência, né, a assunção de competência é quando uma sessão ou um outro órgão do tribunal ele mesmo se coloca na posição de competente para julgar tal processo ou atrai alguma atribuição para si, né? Quando há uma divergência entre os órgãos, aí no caso as sessões. Então, pode ser que uma sessão, que 2 sessões entendam que elas são competentes para o julgamento de tal matéria. Então, isso tem que ser resolvido aí pela Corte Especial. Seguindo, competência das sessões. Então, o que o edital está pedindo para a gente aí quanto à competência das sessões? Processar e julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas de sua competência e a assunção de competência proposta por uma das turmas que a integram. Então, novamente, né, quando existe uma proposta de assunção de competência pela turma, é a sessão que vai julgar. Quando é a sessão que propõe a assunção de competência, é a Corte Especial
vai julgar. E agora temos o artigo 16, que fala da competência comum. São competências que tanto o plenário quanto a Corte Especial, as sessões e as turmas, nos processos da sua respectiva competência, têm. Então, julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados. Então, cada um desses órgãos vai poder julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados. Além disso, remessa à Corte Especial, está lá no artigo 17. As sessões e as turmas elas vão poder remeter os feitos da sua competência à Corte Especial. Quando? Então, o nosso edital está cobrando esses dois incisos. Se convier pronunciamento da Corte Especial para prevenir divergência entre as sessões. Então, o que é isso? Vamos supor que uma sessão ela já sabe que vai ter um conflito com outra sessão sobre quem vai ser competente para o julgamento de tal processo. Então, isso já é remetido pela sessão para a Corte Especial, para que a Corte Especial resolva. Mesmo a turma também pode já antecipar uma divergência entre as sessões e remeter isso para a Corte Especial. E além disso, se houver proposta de assunção de competência pelas sessões. Então, se uma sessão já tem uma proposta de assunção de competência, e aí no julgamento, em outra sessão, recebe um tal processo e identifica que é relacionado àquela proposta de assunção de competência da outra sessão. Então, isso é remetido também à Corte Especial para resolver o conflito. Agora, atribuições do presidente do TRF da primeira região. Nós sabemos que são muitas no edital. A gente está vendo aqui na inciso 32 está sendo cobrado. Mas são poucas as atribuições que o edital prevê para a prova. Então, vamos lá. O presidente do tribunal, a quem compete a prática de atos de gestão da Justiça Federal de primeiro e segundo graus da primeira região, tem as seguintes atribuições. Decidir o pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou recurso especial, formulado no período entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, ou no caso de sobrestamento da presidência. Então, tá lá, é o presidente que vai decidir sobre pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário e recurso especial. E esse pedido tem que ser formulado entre a interposição do recurso, né? Ou seja, a partir do momento que o recurso é interposto, até a publicação da decisão de admissão do recurso. Né? Porque depois disso, o recurso vai ter o seu encaminhamento normal. Então, tem que ser nesse período. Ou no caso do sobrestamento. Né? No caso, se o presidente optar pelo sobrestamento desse processo, ou seja, ele vai ficar aí com os prazos processuais suspensos, vai ficar aguardando movimentação, então não há prejuízo nenhum que se analise um pedido de efeito suspensivo, então ele pode ser feito também durante o sobrestamento. Além disso, o requerimento de exclusão dos autos da decisão do sobrestamento para que seja inadmitido o recurso extraordinário ou recurso especial por intempestividade. Então, é o seguinte, o processo foi sobrestado, né? E é possível fazer um requerimento para que ele seja inadmitido, né? Ou seja, tenha seu segmento e não seja admitido. Aliás, tenha sua movimentação, mas não seja admitido, quando o recurso tiver sido interposto fora do prazo, né? Ou seja, caso de intempestividade. Mas somente para isso. Por quê? Porque não adianta ficar lá um processo sobrestado há muito tempo, para no fim das contas, quando ele for analisado pelo tribunal, o tribunal vai verificar que o recurso foi intempestivo, então já é possível desde logo fazer esse requerimento para que seja excluído o sobrestamento. Bom, no artigo 28 nós temos competência de presidente de turma, tá? Não confundam com o presidente do tribunal. É o presidente de turma.
compete assinar os ofícios executórios e quaisquer comunicações referentes aos processos julgados pela turma, depois de exaurida a competência jurisdicional do relator, e assinar a correspondência da turma, ressalvados os casos de competência do presidente do tribunal ou da seção que impede. Daí, competências bem tranquilas, né? Mais administrativas mesmo. E agora, competências do relator. O edital cobra aí várias das competências do relator, né? Então, apesar de para os outros órgãos não ter cobrado muitas atribuições, muitas competências, para o relator o edital foi um pouco mais exigente. Então, nós temos aí: ao relator incumbe propor em remessa necessária recurso ou processo de competência originária que se submeta à Corte Especial ou respectiva seção, conforme o caso, proposta de assunção de competência. Então, o relator vai poder propor assunção de competência nesses casos: remessa necessária, recurso ou processo de competência originária sua. E que, claro, se submeta à Corte Especial ou à seção. Além disso, julgar de plano o conflito de competência quando houver súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal sobre a questão suscitada. Então, aí, quando há um conflito de competência, o ideal é que seja resolvido o mais rápido possível, né, para que o julgamento possa ter seguimento. E quando há súmula do STF, do STJ ou do próprio TRF sobre essa questão, né, relacionada à competência em determinado caso, o relator julga de plano, né, aquele julgamento mais simples, mais rápido, até porque a matéria já está sumulada. Depois, não conhecer de recurso inadmissível depois de transcorrido o prazo de 5 dias para saneamento do vício pela parte, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, o relator ele não vai conhecer de recurso que não tenha sido objeto de correção aí do saneamento do vício, né? Se aí o recurso tem algum tipo de vício, falta algum documento indispensável, falta o preparo, alguma coisa do tipo, a parte tem um prazo aí de 5 dias para promover o saneamento. E se a parte não faz isso, então o relator deve não conhecer do recurso. O recurso deve ser inadmitido. Ou também quando a parte não tem impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, se a parte fez um recurso genérico ali, que não atacou os fundamentos da decisão, então também vai ser inadmitido, não vai ser conhecido o recurso. Isso tudo pelo relator. Dar efeito suspensivo a recurso ou suspender o cumprimento da decisão recorrida a requerimento do recorrente até o pronunciamento definitivo da turma nos casos de risco de dano grave, de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, o relator ele pode atribuir o efeito suspensivo no recurso ou suspender o cumprimento de uma decisão mediante requerimento recorrente. E aí exige-se também que haja o risco de dano grave, de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Seria um equivalente aí ao fumus boniuris, né? Fumaça do bom direito, aquela demonstração de seriedade, né, dos argumentos aí do recorrente. Então, claro, com a probabilidade de provimento do recurso, né? Além disso, negar provimento a recurso contrário à súmula ou acórdão proferido no regime de recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a súmula ou acórdão firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência por este tribunal. Então, se o relator está diante de um recurso que ele contraria súmula ou acórdão proferido no regime de recursos repetitivos pelo STF, STJ, ou o próprio TRF, né, súmula ou acórdão incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o equivalente do TRF,
o relator pode negar, aliás, deve negar provimento a esse recurso. Depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária à súmula ou acórdão proferido no regime de recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a súmula ou acórdão firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência por este tribunal. Bom, o que é importante aqui? É importante aqui você perceber a diferença entre esse inciso e o último que nós vimos. Por quê? Porque naquele último, nós falamos do relator negar, né, o provimento do recurso quando ele contraria aquelas súmulas, aqueles julgamentos dentro dos incidentes de demandas repetitivas e tudo mais. Então, aquilo o relator faz assim que ele recebe o recurso e ele vê que o recurso está em desacordo com essas súmulas, com essas decisões, ele já nega o provimento. Tá? E aqui? Aqui não. Aqui é o contrário, né? A decisão a decisão recorrida é que está em desacordo com a súmula, que está em desacordo com a decisão do STF, do STJ ou do TRF da primeira região. Então, o relator ele não vai pegar e simplesmente negar provimento ao recurso, ou simplesmente dar provimento ao recurso, no caso. Ele vai dar a possibilidade do recorrido, né, da outra parte, apresentar suas contrarrazões, e só depois disso que ele vai dar provimento ao recurso. Tá? Então, é isso que esse dispositivo está falando. Próximo. Converter o julgamento em diligência e determinar o saneamento de vício ou a realização de providências no tribunal ou no primeiro grau de jurisdição. Então, tranquilo, se o julgamento aí de uma causa depender da realização de diligências, quando é necessário uma complementação, instrução, o relator que vai determinar as providências para o tribunal ou para o primeiro grau de jurisdição. Ambas as hipóteses são possíveis. E apreciar requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, se admitido, instruir e resolver monocraticamente o incidente. Então, aí, atribui-se ao relator o poder de, primeiro, ele quem vai apreciar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e, além disso, é o próprio relator, sozinho, que vai instruir e resolver esse incidente. Tá? Além disso, ao relator incumbe apreciar requerimento de ingresso no feito como amicus curiae em decisão irrecorrível. Então, é o relator que vai ver isso, né? Quando alguém pede para participar como amicus curiae num determinado processo, é o relator que vai admitir ou não, e a decisão do relator é recorrível quanto a isso. Então, não adianta tentar recorrer, agravar a decisão, não é recorrível e ponto final. Por fim, ao relator incumbe apreciar requerimento de exclusão do processo de sobrestamento determinado em razão de afetação da matéria ao julgamento de recursos repetitivos por tribunal superior ou por decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal, para efeito de afetação da controvérsia ao regime de julgamento de recursos repetitivos pelos tribunais superiores, ainda quando a decisão houver sido adotada na fase de recebimento do recurso extraordinário ou especial nos termos do artigo 1037, parágrafos 9 a 13º do Código de Processo Civil e do artigo 317, parágrafos 7º e 8º deste regimento. Bom, um pouco confuso aí esse dispositivo e extenso, mas em linhas gerais, ele está dizendo aí que incumbe ao relator apreciar esse requerimento de exclusão do sobrestamento quando que tiver sido determinado em função desse rito, desse regime de julgamentos repetitivos no tribunal, né? Justamente para ele ser devidamente encaminhado e julgado nesse incidente, né, de resolução de recursos repetitivos e afins. Como é um inciso aí muito grande, muito
que eu acho até improvável que a CESP cobre uma afirmação, né? Porque as afirmações da CESP nas provas, os itens costumam ser mais curtos, então eu acho meio improvável que eles cobrem esse, mas é bom saber pelo menos a literalidade dele. Agora vamos às questões. Eu separei 31 questões baseadas no regimento interno. São questões que eu fiz lendo aí o regimento e jogando no formato de questões. Estão bem simples, né? Então, não inventei muitas historinhas nem nada. Está bem direto em relação ao regimento. Então, primeiro, a segunda seção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região é competente para julgar as revisões criminais de julgados de suas turmas. Bom, nós vimos no regimento que vimos lá no começo as competências da segunda seção, e entre essas competências nós tínhamos aí as revisões criminais de julgados da própria seção e das turmas, desde que não invadam, desde que não invadissem a competência da Corte Especial. Então, essa afirmativa, esse item está correto. Questão 2. Complete a terceira seção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região o julgamento de feito relativo à nulidade de matéria penal. Nós vimos lá na competência da segunda seção, no artigo 8º, parágrafo 2º do regimento, que compete a segunda seção o julgamento de feito relativo a embargos infringentes e nulidade de matéria penal. Estaria correto, porém, nós temos aí na questão a terceira seção, feito para confundir mesmo o candidato. Então, está errado. Questão 3. Claro, né, pessoal? Trocar uma palavra por outra, assim, é algo que muitas bancas fazem. As bancas maiores, né, FESP, FCC, não fazem isso toda hora, mas é possível que faça. É uma prova aí com vários itens, de certo e errado, então é bom ficar bem atento a esse tipo de pegadinha. Terceira questão, complete a segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no julgamento de todos os feitos relativos à nulidade de matéria penal. Aí você precisa ficar bem atento. Por quê? Porque nós vimos lá no artigo 10, né, nós temos as exceções que compõem a competência da Corte Especial. Então, a segunda sessão não vai julgar todos os feitos relativos à nulidade de matéria penal. Os feitos relativos à nulidade de matéria penal que estejam ali, que abranjam o prerrogativo de foro por função de juiz federal, por exemplo, né, eles não vão ser julgados pela segunda sessão, vão ser julgados pela Corte Especial, então está incorreto. Questão 4. Compete a segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região o julgamento de crime comum cometido por prefeito. Bom, da forma que eu coloquei aí, a questão poderia até ser anulada, né? Mas vamos aqui supor que eu tenha colocado aí crime federal, crime comum federal cometido por prefeito. Então aí sim o item estaria correto. Por quê? Porque o prefeito tem prerrogativa de foro por função no tribunal, mas sendo o crime crime federal, né, que seja julgado aí pela União, então é feito pelo tribunal respectivo, no caso do TRF. Então, sim, compete a segunda sessão do TRF, o julgamento do prefeito. Questão 5. Compete a segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região o julgamento de crime cometido por juiz militar. Então, nós vimos que não. Por quê? Porque no artigo 10, competência da Corte Especial, nós vimos que tem lá competência para julgar crimes cometidos por juiz federal, inclusive juízes do trabalho e juízes militares. Tá? Então, a questão 5 está incorreta. 6. Compete à Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região o julgamento de crime comum cometido por juiz federal. Tá? Está correto. Né? Então, isso aí está lá no artigo 10 também.
Questão 7. Compete à Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região processar e julgar mandado de segurança contra ato do tribunal. Tá? Perfeito. É competência da Corte Especial processar e julgar mandado de segurança contra ato do tribunal e também habeas data contra ato do tribunal. Correto. 8. Compete à segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região processar e julgar habeas data contra ato do tribunal. Não, está errado, acabei de falar que é competência da Corte Especial, portanto, item errado. Questão 9. Compete ao plenário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região processar e julgar os conflitos entre turmas e sessões do tribunal. Errado, não falei aí em competência de plenário para vocês, né? Nós vimos que a competência para processar e julgar conflitos entre turmas e sessões do tribunal é da Corte Especial, né? Não faria sentido uma sessão processar e julgar conflito entre uma turma e uma sessão. Então, é a Corte Especial que fica encarregada disso. Questão 10. Compete à Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região processar e julgar os conflitos de atribuições entre a autoridade administrativa e a autoridade judiciária no tribunal. Perfeito, né? Daquelas 4 competências que são cobradas pelo edital, essa aí era a terceira, aquele slide. Então, está aí igualzinho como está no regimento. Conflitos de atribuições entre autoridades administrativas, autoridade administrativa e autoridade judiciária no tribunal. Esses conflitos são resolvidos pela Corte Especial. Então, item correto. Vamos para a questão 11. Compete à Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região processar e julgar a assunção de competência proposta por sessão ou turma do tribunal. Então, nós temos aí a assunção de competência proposta por sessão, que é competência da Corte Especial, até aí está correto. Porém, a assunção de competência proposta por turma, isso aí é competência da sessão julgar. Tá? Então, a banca aí hipotética, né, que no caso fui eu mesmo, quis confundir o candidato, incluindo a turma, porém está incorreto. Então, questão 11, item errado. Questão 12. Compete à Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região processar e julgar a assunção de competência proposta por sessão do tribunal quando houver divergência entre sessões. Então, nós vimos, né, quando há divergências entre sessões ou entre sessões e turmas, entra aí a Corte Especial para julgar. Então, o item 12 está correto, é isso mesmo. Processar e julgar a assunção de competência proposta por sessão do tribunal quando houver divergência entre sessões. Correto. Questão 13. Compete às sessões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região processar e julgar a assunção de competência proposta por uma das turmas que a integram. Então, nós vimos aí na competência das sessões, sim, que nós temos lá processar e julgar a assunção de competência proposta por uma das turmas que a integram. Perfeito. Correto o item. Questão 14. Compete às sessões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região processar e julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas de sua competência. Perfeito também. Então, quando tiver incidente de resolução de demandas repetitivas na esfera de atribuições de competência da sessão, né, é ela que vai processar e julgar o incidente. Correto. Questão 15. A competência para julgamento de reclamação para preservar a competência e garantir a autoridade dos julgados de turma do TRF da Primeira Região é da respectiva sessão. Nós vimos lá na parte da competência comum, né, que cada um daqueles órgãos, plenário, Corte Especial, as sessões e as turmas, tinham competência para o julgamento de reclamação para preservar a competência e garantir a autoridade dos julgados, dos seus julgados. Então, a questão aí, o item está incorreto. Por quê? Porque
preservar a competência e garantir a autoridade dos julgados de turma, né? Reclamação para preservar a competência e garantir a autoridade dos julgados da turma é da própria turma. É a turma que vai julgar isso aí. Então, a sessão não vai se interferir nisso. Portanto, item incorreto. 16. As sessões e as turmas somente poderão remeter os feitos de sua competência à Corte Especial se houver proposta de assunção de competência pelas sessões. Esse item aí está incorreto. Por quê? É verdade que a Corte Especial, que as sessões e as turmas podem remeter à Corte Especial quando a proposta de assunção de competência pelas sessões? Sim, correto. Porém, há outras hipóteses. E a outra hipótese que o edital está cobrando é aquela em que as sessões e as turmas remetem o feito para a Corte Especial a fim de prevenir um possível conflito entre as sessões. Então, o item está incorreto, né? O termo somente aí foi empregado indevidamente. Questão 17. As sessões e as turmas poderão remeter os feitos de sua competência à Corte Especial se convier pronunciamento de Corte Especial para prevenir divergência entre as sessões. Então, é exatamente isso, né, ao que eu estava me referindo na questão anterior. Tá? Essa é a outra competência cobrada pelo edital. Então, sessões e turmas remetem os feitos da sua competência para a Corte Especial quando for o caso aí de pronunciamento da Corte Especial para prevenir divergência entre sessões. Então, né, aí certinho nos termos do regimento, incorreto. Questão 18. É a atribuição do presidente do tribunal decidir o pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial, formulado obrigatoriamente no momento da interposição do recurso. Bom, vamos lá. É a atribuição do presidente do tribunal decidir o pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial. Perfeito até aí. É o presidente mesmo que vai decidir esse pedido. Porém, ele não é feito obrigatoriamente no momento da interposição do recurso. Ele é feito entre a interposição do recurso até a decisão, a publicação da decisão de admissão do recurso, né? Ou, se o feito estiver sobrestado, também pode ser feito durante o sobrestamento. Portanto, o item está incorreto. 19. É a atribuição do presidente do tribunal decidir o pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial, formulado no período entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, ou no caso do sobrestamento da presidência. Correto, né? Correto o item, ele está repetindo exatamente o que está no regimento interno do TRF da primeira região. Portanto, pode marcar certo aí. Questão 20. É a atribuição do presidente do tribunal decidir o requerimento de exclusão dos autos da decisão de sobrestamento em qualquer caso. Não, né? A gente viu lá que o presidente do tribunal ele pode decidir o requerimento de exclusão dos autos de decisão de sobrestamento quando for o caso de excluir o sobrestamento para fins de inadmissão do recurso em função de intempestividade. Tá? Para esse fim. Não é em qualquer caso, como está falando aí o item, portanto, incorreto. 21. Compete ao presidente de turma assinar os ofícios executórios e quaisquer comunicações referentes aos processos julgados pela turma, depois de exaurida a competência jurisdicional do relator, prefeito, né? É o que está no regimento. Então, correto. Compete ao presidente de turma prestar informações em habeas corpus, ainda que não exaurida a competência jurisdicional do relator. Aí o item está incorreto. Por quê? Porque no regimento interno a gente vê que é competência do presidente da turma prestar informações em habeas corpus, porém, a partir do momento em que exaurida a competência jurisdicional do relator. Tá? Então aqui, essa expressão foi trocada, né, para se colocar o ainda que, né, ainda que não exaurida a competência, está incorreto. A competência deve estar exaurida para que o presidente da turma preste as informações no habeas corpus. Então, item incorreto. Compete ao presidente do tribunal prestar informações em habeas corpus depois de exaurida a competência jurisdicional do relator.
Bom, agora sim, falou depois de exaurida a competência jurisdicional do relator, então está correto? Não. Por quê? Porque aí está presidente do tribunal e a gente está falando de presidente da turma. Tá? Então está incorreto, prestem atenção sempre aí de quem que o exercício está falando. Então, incorreto. Questão 24. Incumbe ao relator a proposta de assunção de competência em qualquer processo sob sua relatoria. Aí também nós temos um exagero da questão, né? Não é em qualquer processo sob a sua relatoria. A gente viu lá, o regimento interno prevê algumas hipóteses especificamente. Então, nós temos aí, né, tá lá no inciso 9º do artigo 29, que é o relator incumbe propor em remessa necessária recurso ou processo de competência originária que se submeta à corte especial ou à respectiva sessão. Então, né, está falando da proposta de assunção de competência, então o item está incorreto, porque não é em qualquer processo. Tá? Então, remessa necessária, recurso ou processo de competência originária que se submeta à corte especial ou à sessão. Então, item incorreto. Questão 25. Incumbe ao relator julgar de plano o conflito de competência quando houver súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal sobre a questão suscitada. Perfeito. Né? Eu havia falado aí que esse julgamento de plano, esse julgamento rápido, superficial, ele ocorre quando o conflito de competência pode ser resolvido pela mera aplicação de uma súmula do STF, uma súmula do STJ ou do próprio TRF da primeira região. Então, o item está correto, está de acordo com o regimento. 26. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível depois de transcorrido o prazo de 15 dias para o saneamento do vício pela parte ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E aí? Está certo ou está errado? Bom, a gente viu, né, que o relator tem mesmo essa incumbência de não conhecer do recurso inadmissível depois de transcorrido o prazo para saneamento de vício, né, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Porém, né, o item aí colocou um prazo de 15 dias, né, e o regimento interno fala no prazo de 5 dias. Então, prestem atenção, fiquem ligados aí também. Tá? O item está incorreto, prazo é de 5 dias para saneamento do vício. Questão 27. Incumbe ao relator dar efeito suspensivo a recurso ou suspender o cumprimento da decisão recorrida a requerimento do recorrente até o pronunciamento definitivo da turma, nos casos de risco de dano grave, de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Perfeito, está exatamente igual ao texto do regimento. Nosso item está correto. Questão 28. Incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário à súmula ou acórdão proferido no regime de recursos repetitivos pelo STF ou pelo STJ, mas não poderá negá-lo se o recurso for contrário apenas à súmula ou acórdão firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência pelo TRF da primeira região. Esse item está absolutamente incorreto. Por quê? Porque não existe essa exceção. Né? Sempre que o regimento fala dessa competência para negar provimento ou para dar provimento em razão de contrariedade à súmula ou acórdão, sempre vai falar em STF, em STJ e também no próprio tribunal, ou seja, no próprio TRF da primeira região. Item incorreto. Questão 29. Incumbe ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária à súmula ou acórdão proferido no regime de recursos repetitivos pelo STF ou pelo STJ, bem como a súmula ou acórdão firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência por este tribunal e, em seguida, concederá prazo para apresentação de contrarrazões. Bom, pessoal, então a gente vê aí que tem muita coisa certa nesse item. Né? Incumbe ao relator dar provimento a recurso quando a decisão recorrida for contrária à súmula, acórdão proferido pelo STF, STJ, súmula de acórdão firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência pelo tribunal, pelo TRF. Só que aí essas últimas duas linhas é que comprometem o nosso item. Concederá prazo para apresentação de contrarrazões. Isso está incorreto. Por quê? Porque as contrarrazões aqui são oferecidas
antes, né? O relator só vai dar provimento a esse recurso após ter sido conferida a possibilidade do recorrente oferecer contrarrazões. Pode até ser que o recorrente não ofereça, aliás, que o recorrido não ofereça contrarrazões. Mas o regimento diz aí que é só depois de facultada a apresentação de contrarrazões é que o relator vai dar provimento ao recurso. Então, item errado. Questão 30. Incumbe ao relator, entre outras atribuições, converter o julgamento em diligência e determinar saneamento de vício ou a realização de providências no tribunal ou no primeiro grau de jurisdição. Até aí, perfeito, né? É um dos incisos que está aí no regimento, um dos incisos do artigo 29. Bem como apreciar requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, se admitido, instruir e resolver monocraticamente o incidente, perfeito também, né? Então, é a junção de dois incisos do artigo 29, tudo isso aí é competência do relator, então o item está correto. Vamos para o último. Incumbe ao relator apreciar requerimento de ingresso no feito como amicus curiae em decisão interlocutória, contra a qual caberá agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Incorreto. Nós vimos aí que incumbe sim ao relator apreciar requerimento de ingresso de amicus curiae no processo, porém, essa decisão ela é irrecorrível, tá? Não tem aí agravo de instrumento, não tem recurso, não tem prazo. É irrecorrível, então ela é definitiva. Bom, pessoal, é isso aí. Depois nós vamos continuar com o resto do regimento, né? Não é tanta coisa assim, porque nós já vimos que o edital separou bastante, deixou aí bem especificado para nós. Então, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa e nos vemos no próximo encontro. Até mais.